Ó, como é fácil o tema. Estrela. Adeus da estrela. Morte da estrela. Estrela. Sol. Adeus, sol. Adeus, sol. Isso, vamos falar sobre o fim do sol. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Hoje vamos começar aqui falando um pouco sobre uma pergunta que me fizeram. Na verdade, saiu uma reportagem falando sobre astrônomos que conseguiram ver um planeta sendo engolido pela estrela. E é óbvio que aí muita gente fala, e é o que vai acontecer com a gente? E aí, como vai ser? Como é uma pergunta recorrente, então eu tô aqui para explicar para vocês, ó, que legal. Fazer um vídeo só para falar sobre o fim do Sol, já que o Sol é a nossa estrela mais querida, né? Bom, então, bora pro vídeo. Bom, para começar, fica de boa, tá? Pode esquecer. Nem eu, nem você, nem qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo, eu acho que vai ver o fim do Sol. A hora que o Sol se acabar, a gente não tá aqui há muito tempo, cara. Eu acho que a humanidade acaba antes. Com certeza. Dito isso, eu vou fazer esse vídeo falando um pouco sobre a evolução de uma estrela de uma massa solar, ou seja, vamos falar sobre o Sol. Mas eu quero explicar um pouco sobre isso. Caso vocês queiram, a gente pode fazer... Queria avisar que a Dai voltou a ficar doente, então é possível que vocês escutem tosses durante a sessão. Estavam com saudades disso. Toma remédio depois. Vou comprar um xarope melhor pra você, que esse não tá funcionando. Caso vocês queiram, a gente pode fazer mais vídeos falando um pouco mais sobre evolução estelar. A gente pode pegar uma estrela massiva e explicar como ela vira um buraco negro, por exemplo. Ou uma estrela pequenininha e explicar como ela é um saco, nem nada acontece. Um abraço aí, Rafa, que trabalha com estrelas pequenininhas, sem graça. Bom, para começar a gente tem que falar sobre a origem das estrelas, que é numa nuvem, numa nebulosa, que acaba formando as estrelas. Na verdade, o processo de criação de estrela é uma coisa que a gente não tem toda a certeza. Na astronomia a gente conhece muito pouco, a gente entende mais ou menos algumas partes, mas temos várias lacunas nesse processo. O que a gente sabe é que as nebulosas são berçários de estrelas e por algum motivo as estrelas começam a se formar lá por causa que elas começam a acretar material. Pensa bem, a gravidade está relacionada à massa. Quanto mais massivo é um objeto, mais ele distorce o espaço. Se ele distorce o espaço, então quanto mais massivo o objeto, mais ele acreta material, mais ele atrai material. Então a estrela ela começa a fazer um processo que ela começa a acumular material e quanto mais material ela acumula, mais forte é a sua atração. Então ela começa a atrair muito material até que ela começa a comprimir demais esse material no seu interior. Essa compressão acaba fazendo a fusão. Os átomos ficam tão perto uns dos outros que eles acabam se fundindo. A gente tem um vídeo que a gente fala especificamente sobre o que é a fusão, vou deixar o link aqui, mas entenda que essa fusão dos átomos começa a acontecer e começa a liberar energia. Daí a gente tem a formação de uma estrela. Quando a estrela se forma, a massa inicial vai determinar todo o caminho que ela vai percorrer na vida dela. O Sol, ele em muitos aspectos, ele é uma estrela mediana. A gente pode até dizer que é uma estrela pequena, mas se você chutar qualquer característica do Sol e falar mais ou menos, você tem muita chance de acertar. O Sol não é muito grande, não é muito pequeno, o Sol não tem muita massa, não tem pouca massa, ele tá lá na quantidade ideal. Isso é o que propicia a vida para nós. Aí você vai falar assim, nossa, mas você não acha que é muito o Sol ter, muita sorte o Sol ter desse jeito, tal, ter exatamente a massa ideal, o tamanho ideal para nós? Não, é o contrário, a gente só tá aqui porque ele tem a massa ideal, o tamanho ideal. Se ele não tivesse, se a gente tivesse tido esse azar, a gente não estaria aqui. Então o fato dele ter essas características propicia a vida pra gente. Bom, quando a estrela começa a fazer a fusão no seu interior, é a hora que ela começa a liberar energia. Na verdade, ela pega os átomos de hidrogênio, começa a fundir eles formando hélio. E é isso que acontece com o Sol. Tem uma coisa que a gente fala que é o diagrama HR. Aliás, eu tenho um vídeo só sobre isso, vou deixar o link aqui. A gente já falou muita coisa já em vídeo. Mas esse diagrama ajuda a gente a entender mais ou menos o processo de vida da estrela. A estrela acaba andando nesse diagrama, que nada mais é que, ó, dando um resumão pra vocês, que é um diagrama de temperatura por luminosidade. Sendo que a temperatura tá ao contrário, né? Quanto mais próximo pro cruzamento, maior é a temperatura. Mas é um diagrama comum pra gente. Se a gente pegar todas as estrelas que a gente consegue ver e colocar nesse diagrama, a gente vai fazer a medição dela, de luminosidade, temperatura e pá, colocar, a gente vai ver que tem um acúmulo de estrelas numa faixa que a gente chama de sequência principal. A sequência principal é um lugar em que a estrela passa a maior parte da vida dela. Como eu falei, ela anda nesse diagrama ao longo da vida. Mas na sequência principal, ela passa a maior parte da vida dela. Por isso a gente encontra mais ela.
na sequência principal. Eu gosto do exemplo do Janot, que fala onde você encontra mais caminhão? Na subida, porque é o que ele passa a maior parte da vida, subindo. Ele demora muito para sair da subida, então é mais fácil encontrar caminhão na subida. Esse é o ponto que eu ia falar para vocês. O Sol tá lá no meio da sequência principal, então ele tá num momento que ele tá de boas. Sabe, é um momento da vida que o Sol tá bem no meio desse diagrama, que ele tá no momento que ele tá de boa, tipo, na meia-vida, que eu acho que é a que tem a maioria do pessoal que assiste o canal na meia-vida. Em que você tá velho o suficiente, assim, pra não ter que avisar seus pais que você saiu, vai chegar tarde, apesar que a gente avisa mesmo quando agora, né? Mas você é novo demais pra pensar numa aposentadoria próxima. E eu acho que esse aposentadoria próxima é muito mais longe do que eu pensei. Então o Sol tá nessa fase e vai demorar muito ainda pra ele sair dessa fase que ele tá de boas, fundindo hidrogênio pra formar hélio. Mas vai haver um momento em que o Sol vai parar de fundir todo o hidrogênio que tem no núcleo dele, porque o hidrogênio vai acabar, e aí ele vai ter que fundir outra coisa. Ele vai pegar o hélio para fazer a fusão. E aí ele vai fundir para carbono. Na real, as estrelas elas acabam formando várias camadas assim de material. Então ela fundiu o hélio vai indo para fora, no interior dela ela começa a fundir carbono, vai indo para fora. Se a estrela é muito massiva, ela vai conseguir fundir o carbono. O Sol, ele não vai conseguir fundir o carbono. Então ele vai fundir o carbono e isso que ele vai fazer. Acabou aí. Esse momento em que ele vai começar a fundir o hélio para formar o carbono vai ser um momento decisivo da vida dele. Vai ser aquele momento, sabe, em que você olha e fala assim, ok, está na hora de aumentar a fonte do meu celular. Está na hora de decidir que eu sou velho. É, um pé na cova. Ele vai sair da que a gente chama de sequência principal. Ele vai falar assim, é hora de caminhar nesse diagrama. Ele vai aumentar a pressão dentro dele, o que vai fazer que ele aumente de tamanho. E assim ele vai aumentar de brilho também. Nesse momento, o Sol vai se tornar o que a gente chama de gigante vermelha. E esse é só o começo do processo dele. Ele vai ter um longo caminho, passando pelo ramo assintótico subgigante vermelho. Vai ser muito louco, mas esse é um processo importante porque nesse momento, possivelmente, ele vai engolir a Terra. Alguns astrônomos acreditam que talvez ele não engula, talvez ele só expulse a Terra para mais longe. De qualquer jeito, a coisa não vai ficar fácil para nós. Não para mim, né? Que eu não vou estar aqui. Mesmo que a gente deu uma ida mais para longe, a temperatura na Terra vai subir centenas de graus Celsius, o que provavelmente será o fim aqui da nossa estadia, né? Durante esse processo ele vai entrar em colapso e ele vai expulsar todas as camadas dele, assim, vai ter um longo processo ainda, como eu falei para vocês, mas resumindo, no final ele vai acabar expulsando todas as camadas dele e vai se tornar o que a gente chama de nebulosa planetária. Nesse processo de expulsar as camadas vai restar só um núcleozinho pequenininho que a gente chama de anã branca, então vai ser tudo que vai restar do Sol depois que ele expulsar todas as camadas. E aí ele vai passar por alguns processos, alguns acreditam que vai se tornar uma anã negra, mas enfim, aí é outra história. O que importa é que vai ser uma estrela bem pequenininha e muito fraca e provavelmente não vai ter planetas adequados para a existência de vida como nós conhecemos. E aí a pergunta que me fazem, aquela pergunta clássica, assim, saída do planetário, assim, quanto tempo a gente tem? Essa saída da sequência principal, ela dura em torno de uns 10 bilhões de anos, assim, e o Sol tem uns 5 bilhões de anos, então ele tá na metade da vida. E aí você vai falar assim, nossa, mas só 5 bilhões é pouco. Pois é, a gente não tá nem a 1 bilhão de anos aqui na Terra. Nós, seres humanos, não estamos a 1 bilhão de anos aqui na Terra. A gente tá a um tempo ridículo. Então, temos mais que o suficiente de tempo aí para podermos aproveitar o mundo se o Sol durar mais 5 bilhões. E lembrando que ele vai durar 5 bilhões aí para sair da sequência principal. Ele ainda vai ter alguns outros processos que vão durar mais alguns milhões de anos. Então dá tempo de destruir a Terra com bombas nucleares aí. A gente tá acabando com os nossos recursos muito mais rápido que isso. Então, como eu falei, pode ficar sossegado, a gente tem outros problemas na frente. É claro que existem muitos cientistas que divagam sobre possibilidades lá, tem até aquele filme lá do Terra Deriva, né, que levar a Terra para longe, ou então reabastecer a Terra com algum material. O problema é que a gente corre o risco de acabar muito antes desse processo. Então, cara, fica sossegado, pela ordem. Prioridades. Mas sabe o que pode acabar antes? O nosso canal. Nosso canal pode acabar antes. Com certeza. Para ajudar a gente a manter esse canal, eu preciso da ajuda de vocês. Eu já disse várias vezes que o AstroTubers é feito por astrônomos profissionais. E caso você queira que a gente continue com esse canal, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, por favor, se inscrevam, joguem esse vídeo lá no grupo da família para acabar com os alarmistas. A gente tem aqui um QR Code, caso você queira contribuir com qualquer valor que tocar no seu coração, a gente fica muito feliz. Também, caso queira fazer uma publicidade ou mandar alguma coisa pra gente falar, algum unboxing aqui, tá aqui o nosso e-mail. É só mandar pra nós, que a gente fica feliz também. Você ainda pode se tornar membro do canal, ainda se inscrevendo aqui embaixo. Os membros têm uma série de regalias e estão no grupo de WhatsApp com a gente. Olha que felicidade. Além de assistir todas as lives sem qualquer barreira. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal.
para, não pausa ainda, não pausa ainda. Aí vai ter o nosso final. E aí eu quero contar Eu percebi que o pessoal não tá indo até o final quando começa a narrar, não tá chegando até o final do vídeo. Então eu vou aproveitar esse final do vídeo, vou copiar alguns amigos meus e vou contar ao final de tudo, vou contar uma curiosidade para eles assistirem ao final do vídeo. Então eu vou contar, por exemplo, um caso que aconteceu. Deixa eu contar, pessoal. Aproveitando que a Dai tá aqui, né? Deixa eu contar um caso para vocês que aconteceu. Eu tava num trabalho e aí apareceu uma funcionária lá e ela ofereceu: olha, eu tô fazendo uma rifa, vocês podem me ajudar com a rifa? Aí tava eu, um amigo meu lá: opa, bora, né, tal, então vamos lá, vamos ajudar, vou comprar um número porque eu preciso, tô juntando dinheiro, sei lá, enfim. Tá bom, tá aqui o dinheiro, compramos uma rifa. E beleza, mas eu esqueci de perguntar o que era a rifa. Aí passou uns dias, eu falei assim: ô fulana, e aí, né, o que ganha naquela rifa, né? Ainda vai sair o sorteio, ainda vai ser dia tal. Não, tudo bem, mas qual é o prêmio da rifa? Então, é que varia toda a rifa, assim, acaba variando os prêmios, né? O primeiro, segundo lugar, terceiro. Teve um ano que eu ganhei um bode. Um bode! Aí eu falei: um bode vivo? Vivo. Eu falei: o que eu vou fazer? Um bode vivo? Chegando. Tlim, tlim. Foi aqui em casa. Tlim, tlim. Aí eu cheguei aqui, contei pra trás, daí, eu quero um bode. O que a gente vai... Você tá louca? O bicho escala, não? Tá aqui, parabéns, o seu bode. A gente não vai ficar com bode. Se a gente ganhar um bode, a gente não vai ficar com bode nada. O que faz com bode? O que eu posso fazer com bode? Eu não sei nem, não dá nem pra colocar adoção. Eu vou vender esse bode. Pra quem? Quem compra bode? Fazendeiro. Então, mas que fazendeiro, gente? Onde você vai arrumar um fazendeiro? Vou ter que ir pro interior com bode. E como eu vou sair lá do trabalho com bode aqui, assim? Tipo, trouxe um bode. O que eu vou fazer com um bode? A gente não vai ficar com bode. O bode não vai ficar aqui. A gente já tem um gato. A gente não precisa de um bode. A gente não vai ter um bode.